sua equipe querida. A gente vem cá 1 ano sem a cantora Marília Mendonça. O avião em que ela estava com a equipe caiu em Caratinga, no Vale do Rio Doce. Ainda há muitas perguntas sobre o acidente. As investigações da Polícia Civil apontam o erro do piloto, mas faltam laudos que comprovem que os motores funcionavam sem problema nenhum naquela tarde de 5 de novembro de 2021. Pode balançar, vamos lá. Um ano sem a estrela maior do sertanejo feminino brasileiro. E a pergunta que todo mundo se faz continua a mesma. Por que o avião caiu? A principal hipótese para a Polícia Civil é de que houve falha humana, já que se sabe que o avião estava numa área incomum que não é acessada por pilotos que pousam no aeródromo de Caratinga. Mas o delegado da Polícia Civil, responsável pelas investigações, foi enfático ao dizer que ainda não dá para cravar que o piloto errou, porque ainda depende das investigações do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que vai apontar se houve falha mecânica na aeronave. O aeródromo de Caratinga é pequeno, mas as condições meteorológicas eram boas naquele 5 de novembro. Para a polícia, não houve problema que atrapalhasse o piloto de enxergar bem para pousar em segurança. Além disso, as investigações mostraram que o piloto do bimotor que levava a cantora saiu da zona de proteção do aeródromo. O piloto ele não fez a manobra que se esperava. Então ele saiu da zona de proteção do aeródromo para fazer esse pouso. Então é um fator que pode ter contribuído para que o acidente ocorresse. Assim que as investigações do CENIPA forem concluídas, a Polícia Civil poderá então dar a conclusão dela. Sem dúvida. Eu acho que quando a gente tiver esses laudos dos motores, a Polícia Civil vai estar apta a concluir. Antes de atingir o solo, o bimotor bateu num para-raio. Hoje a gente sabe que o acidente ocorreu porque a aeronave voava baixo e se chocou nessa linha de transmissão. Isso é fato incontestável. Então, ela se chocou nessa linha de transmissão, o motor esquerdo se chocou, é um cabo de aço, aquilo é um para-raio, na verdade. Ele enrolou no motor, fez com que o motor se desprendesse. Então, isso é fato incontestável. O que a gente precisa trazer? Por que a aeronave voava tão baixo? Por algum problema de ordem mecânica ou por algum problema de ordem humana? Muito se questionou por que os fios e as torres da CEMIG não estavam sinalizados. O delegado responde. Elas estavam além de 3.000 metros, que é a zona de proteção. As torres estão a 4.600 metros da cabeceira da pista. Então, elas estão fora da zona de proteção do aeródromo, então não havia obrigatoriedade delas estarem no NOTAM. Além da cantora, estavam na aeronave piloto, copiloto, o tio e assessor da Marília e o produtor da cantora. O delegado disse que o piloto era experiente. Já tinha voado para grandes empresas, mas nunca tinha voado para Caratinga. A gente entende a ansiedade, principalmente dos fãs, de uma resposta, mas os órgãos precisam ter muita responsabilidade nessa conclusão, por conta da gente sabe que futuramente isso vai ter algumas repercussões cíveis. Então a gente precisa trazer uma investigação muito bem feita. O Brasil segue sem respostas, mas a saudade ainda enche o coração de todos que um dia foram tocados pela música de Marília Mendonça. Só sei que eu te amo. A pergunta é, por que o piloto então estava fora da zona de proteção do lugar onde ele ia pousar? Essa é a pergunta. Por quê? Porque, segundo o delegado, que ouviu outros 2 pilotos, esse piloto da Marília Mendonça pode
pode ter tentado, aí é que tá, fazer um pouso mais suave. Palavras do delegado. Quando o piloto, abre aspas, vai pousar, a gente imagina que ele vem como se estivesse fazendo uma rampa. Se ele se afasta mais, essa rampa fica menos inclinada. Então, uma hipótese que a gente pode trazer é que ele teria se afastado para fazer uma rampa menos inclinada, o que daria mais conforto na hora do pouso. Fecha aspas, palavra do próprio delegado nessa reportagem aí. Lamento. Neste sábado marca um ano que a Rainha da Sofrência partiu. A morte prematura da cantora Marília Mendonça deixou um vazio enorme entre os fãs que continuam prestigiando as mais de 400 canções compostas pela sertaneja. Marília segue como a cantora mais ouvida do Spotify Brasil e também do YouTube neste ano. Enquanto isso, a queda da aeronave que levou a Rainha da Sofrência e mais 4 pessoas segue sem resposta. Pode balançar, vamos lá. Não houve um só dia desde o acidente em que os mais de 90 mil habitantes de Caratinga, a 300 quilômetros de Belo Horizonte, não tenham lamentado a morte precoce da cantora Marília Mendonça. Foi impactante não só para a população de Caratinga, mas para todo o Brasil. É lamentável e ainda mais que aconteceu na nossa cidade, né? A gente estava voltando de uma pandemia, todo mundo louco por um show. Muito triste, né? Ela fez muito sucesso. Cantava para todo lado, muito show. E ela era muito famosa. Todo mundo gostava dela. Ela era tão, né? As músicas bonitas. Aos 26 anos, no auge da carreira, a Rainha da Sofrência perdeu a vida numa das montanhas que cercam a cidade. O avião onde ela estava bateu num cabo de transmissão de energia e caiu numa cachoeira dentro de um condomínio fechado. Além da artista, morreram o tio e assessor da cantora, Abiciele Silveira Dias Filho, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarciso Pessoa Viana. Este vídeo mostra a tentativa de resgate dos passageiros e da tripulação. Este jornalista foi um dos primeiros a chegar ao local. 5 para 6, mais ou menos, retiraram o primeiro corpo. O primeiro corpo era do produtor. Às 6h05, 6h10, retiraram o segundo corpo. Aí sim tivemos certeza que era o da Marília Mendonça. Foi um momento que muitas pessoas que estavam ali, principalmente alguns populares, entraram em pânico, ficaram arrasados, choraram. Um ano depois, a investigação tem mais perguntas do que respostas. Por exemplo, por que o piloto decidiu pousar naquela cabeceira da pista, mais perto das montanhas, em vez da outra, que não tem obstáculo nenhum? A rota que o comandante do avião fazia é oficial, homologada pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, mas não é a mais utilizada por quem voa com frequência na região. Rafael, um dos mais experientes pilotos da cidade, explica como são os pousos na maioria das vezes no aeroporto que fica em Ubaporanga, cidade vizinha a Caratinga. A gente sempre chega com curvas pela esquerda e no sentido que a gente vai pousar, né? Então, aqui a gente tem a cabeceira 02 e a cabeceira 20. Então, a gente chega perna do vento, que é o sentido contrário de pouso, paralelo à pista, mas contrário ao sentido de pouso, perna base, final e o pouso. Então esse é o procedimento padrão. É um aeroporto pequeno, sem torre de controle, o que significa que os próprios pilotos coordenam pousos e decolagens, se comunicando um com o outro pelos rádios dos aviões. Rafinha, como é chamado na aviação, foi a última pessoa a falar com o comandante do avião onde estava Marília Mendonça. Eu comuniquei com ele, que é um procedimento padrão que a gente tem, né, uma frequência livre, e ele reportou que estava 5 minutos na minha frente. E ele te reportou algum problema? Nenhum problema. Comunicação padrão, a voz dele tranquila. Ele na perna do vento,
Só que ele me reportou 2 vezes na perna do vento, né? Foi que depois, assim, o pessoal, algumas testemunhas disseram que ele prolongou essa perna do vento. É o sentido contrário ao sentido de pouso. Então ele veio, entrou, provavelmente ele viu a pista, assim, não estou afirmando que ele tenha visto, né? Mas provavelmente ele viu, e ele seguiu nesse sentido um pouco mais. A única coisa que eu escutei, ele, perna do vento 02. Ou seja, ele estava no caminho para o pouso. No caminho para pouso. Então, como a gente que é piloto, quando um outro piloto reporta isso, a gente já não fala mais nada, porque ele já está concentrado no pouso da aeronave. Logo nos primeiros dias depois do acidente, os peritos finalizaram o trabalho de campo. Analisaram o plano de voo, as condições do tempo na hora da queda do avião, conversaram com testemunhas. Mas o laudo ainda não ficou pronto, porque essas informações precisam ser confrontadas com as dos fabricantes do avião e dos motores. Além do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, a Polícia Civil Mineira também investiga o que causou o acidente. O delegado responsável pelo caso falou sobre as evidências encontradas até agora. O que a gente sabe, mediante depoimentos que foram feitos, é que o piloto ele não fez a manobra que se esperava. Então ele saiu da zona de proteção do aeródromo para fazer esse pouso. Então é um fator que pode ter contribuído para que o acidente ocorresse. Qualquer obstáculo para além da zona de proteção do aeródromo, não havia obrigatoriedade de estar registrado. Então acaba que ele, no visual, qualquer piloto, ele tem que saber, no visual, ver um obstáculo e se desviar dele, fazer a manobra que ele entende correta. Se a gente ficar detectado o problema no motor, de quem seria a responsabilidade? Eu penso que é prematuro e seria injusto da minha parte já tecer algum comentário nesse sentido. No dia da viagem, a cantora fez exercícios numa academia, tomou vacina contra a Covid, deixou o filho Léo com o pai do menino, o cantor Murilo, e com o entusiasmo de sempre, anunciou o show que pretendia fazer naquela noite. As últimas imagens da cantora são a caminho da aeronave e de dentro do avião. Jovem e talentosa, Marília Mendonça deixou um vazio enorme no coração dos fãs e seguem aguardando por explicações sobre as causas do acidente que silenciou a rainha dos sertanejos. Sinto muita falta dela. Dói muito, né? Saber que a gente não vai poder lançar música nova, a gente não vai poder ver ela. É uma tristeza o mundo sem a Marília Mendonça.